Capítulo 9. Alcancei agora o período de minha vida em que posso fornecer datas. Deixei Baltimore e fui morar com o Sr. Thomas Aula, em St. Michael, em março de 1832. Fazia mais de 7 anos que tinha morado com ele e a família de meu antigo mestre na fazenda do Coronel Lloyd. Obviamente, éramos perfeitos estranhos. Ele era meu novo senhor, e eu, seu novo escravo. Não sabia nada sobre seu temperamento e nem ele sobre o meu. Em pouco tempo, entretanto, passamos a nos conhecer muito bem, e vim a conhecer sua esposa como a ele mesmo. Eram um par perfeito, igualmente cruéis e mesquinhos. Pela primeira vez em 7 anos, eu sentia as mordidas da fome, coisa que não passava desde que deixara a fazenda do Coronel Lloyd. Já era difícil de aguentar quando eu nunca tinha passado por um período de abastança, mas, depois de viver com a família do Sr. onde sempre tinha comida boa e farta, era 10 vezes pior. Eu disse que o Sr. Thomas era um homem mesquinho, e ele era. Não dar um escravo o suficiente de comer é tido como o mais grave tipo de mesquinharia, mesmo entre escravagistas. A regra é, não importa quão rudimentar seja a comida, dê a eles o suficiente. Essa era a teoria e, na parte de Maryland de onde vim, a prática geral. Embora houvesse muitas exceções, o Sr. Thomas não nos dava nem comida boa nem rústica que bastasse. Éramos 4 escravos na cozinha, minha irmã Elisa, minha tia Priscila, Annie e eu, e nossa ração era de menos de 12 quilos de quireira de milho por semana, e, pouco mais que isso, tanto em carne como em vegetais. Não era o suficiente para sobreviver, e, por isso, fomos reduzidos à vileza de viver às custas de nosso próximo. Fazíamos isso mendigando e roubando o que viesse mais facilmente na hora da necessidade, pois um era considerado tão legítimo como o outro. Quantas vezes nós, pobres criaturas, quase morremos de fome quando comida abundante mofava no depósito ou no defumador, com nossa bondosa senhora sabendo o que se passava. Ainda assim, essa senhora e seu marido se ajoelhavam todas as manhãs e rezavam para que Deus os abençoasse com fartura. Não existe o bom escravagista, mas é difícil ver um totalmente destituído de caráter e qualidades respeitáveis. Meu senhor era um desses raros elementos. Não sei de nenhum ato nobre que ele tenha cometido. O traço mais marcante de seu caráter era a mesquinhez e, se houvesse mais algum elemento em sua natureza, era submisso a ela. Ele era avarento, e, como muitos outros homens mesquinhos, não conseguia esconder esse fato. O capitão Aula não tinha nascido escravagista. Ele tinha sido um homem pobre, senhor de apenas uma balsa. Ele havia adquirido seus escravos através do casamento. E, de todos os homens, aqueles que adotam a escravidão são os piores. Ele era cruel, mas também covarde. Ele comandava sem firmeza, e suas regras eram, às vezes rígidas, às vezes frouxas. Em um momento, falava aos escravos com a firmeza de Napoleão e a fúria de um demônio. Em outro, poderia ser confundido com uma pessoa perdida que estivesse ali para perguntar o caminho. Ele não se ajudava, se não fossem as orelhas. Poderia ser confundido com um leão. Sua vileza era aparente até nas coisas nobres que tentasse. Seu ar, palavras e ações eram ar, palavras e ações de quem nasceu senhor de escravos e, como imitações, eram desajeitadas. Ele sequer era um bom imitador. Tinha toda a disposição de enganar, mas lhe faltava o talento. Sem ter recursos em si próprio, era compelido a copiar muitos outros e, assim, era sempre vítima da própria inconsistência. Como consequência, era objeto de desprezo até mesmo por seus escravos. O luxo de escravos para servi-lo era algo para que não estava preparado. Era um senhor de escravos sem habilidade suficiente para sê-lo, e se viu incapaz de comandar seus escravos por força, medo ou fraude. Dificilmente o chamávamos de mestre. Geralmente nos dirigíamos a ele como Capitão Audi, e não sentíamos a disposição de lhe oferecer título algum. E não duvido que a nossa conduta tivesse algo a ver com o fato de lhe parecer desajeitado, e, por consequência, irascível. Nossa falta de respeito por ele deveria deixá-lo bastante perplexo. Ele queria que o chamássemos de mestre, mas não tinha a firmeza necessária para nos comandar a fazê-lo. Sua esposa insistia que o fizéssemos, mas sem resultados. Em agosto de 1832, meu senhor atendeu um congresso metodista na Baía do Condado de Talbot, e lá experimentou a religião. Tive a esperança de que sua conversão levasse a emancipar seus escravos e que, se não chegasse a tanto, talvez o fizesse mais gentil e humano, mas fui desapontado em ambos os sentidos. Ele não se tornou nem mais humano nem emancipou os escravos. Se a revelação teve algum efeito em seu caráter, o fez mais cruel e odioso em todos os sentidos.
pois acredito que ele ficou muito pior depois de sua conversão. Antes, ele era amparado apenas por sua depravação em sua barbárie selvagem, mas, depois de sua conversão, ele encontrou sanção religiosa para sua crueldade escravagista. Ele alegava ser pio, e sua casa era o lugar das preces. Ele rezava de manhã, à tarde e à noite. Logo, se distinguiu entre os fiéis, e se tornou um líder e um entusiasta entre os de sua classe. Era muito ativo durante as cerimônias, e se provou instrumento da conversão de muitas pessoas para a igreja. Sua casa era o segundo lar dos pastores, costumavam se aprazer em visitá-lo, pois, enquanto nós passávamos fome, eles se empanturravam. Chegávamos a ter 3 ou 4 pastores na casa ao mesmo tempo. O nome daqueles que visitavam, com maior frequência, enquanto estive lá, eram o Sr. Stokes, Sr. Emery, Sr. Mompri e Sr. Piquet. Também vi o Sr. George Cockman em nossa casa. Nós, escravos, adorávamos o Sr. Cockman, e o tínhamos como um bom homem. Achávamos que tinha sido essencial em convencer o Sr. Samuel Harrison, um senhor de escravos muito rico, a emancipar os seus escravos, e, por alguma razão, tínhamos a impressão de que ele trabalhava pela emancipação de todos os escravos. Quando visitava nossa casa, era certo que seríamos chamados para a hora de rezar. Quando os outros visitavam, às vezes nos chamavam e às vezes não. O Sr. Cockman reparava mais em nós do que qualquer dos outros pastores, mas não podia se misturar conosco sem trair suas simpatias. E nós, mesmo estúpidos como éramos, tínhamos a sagacidade de percebê-lo. Enquanto vivia com meu senhor em St. Michael, apareceu um jovem branco, um senhor Wilson, que se propôs a manter uma escola dominical para a instrução dos escravos do que se dispusessem a ler o Novo Testamento. Nos encontramos 3 vezes, mas logo vieram o Sr. West e o Sr. Fairbanks, ambos líderes de classe, junto de vários outros, nos acertar com bastões e outros projéteis. Nos afastaram e proibiram de encontrar Sr. Wilson novamente. Assim, acabou nossa escola dominical, na piedosa cidade de St. Michael. Dizia que meu senhor encontrou na religião um amparo para sua crueldade. Gostaria de contar um entre muitos casos que tenho como prova da acusação. Já ouvi amarrar uma jovem moça manca e açoitá-la nos ombros nus com um chicote pesado até que o sangue vermelho gotejasse no chão. E, como justificativa desse feito sangrento, oferecer uma citação das Escrituras: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. 22 Este senhor mantinha essa moça lacerada em suas amarras, nessa situação horrenda, 4 ou 5 horas por vez. Já ouvi amarrá-la cedo da manhã e açoitá-la antes do café. Lá a deixou, foi para sua loja, voltou para o jantar e depois a açoitou novamente, cortando-a na carne já machucada com um chicote cruel. O segredo da crueldade do Senhor para com Anne pode ser encontrado no fato de ela ser quase totalmente desamparada. Quando criança, ela caiu no fogo e se queimou horrivelmente. Suas mãos ficaram tão queimadas que ela nunca conseguiu usá-las direito. Ela podia fazer muito pouco que não fosse carregar cargas pesadas. Ela era, para um senhor, uma despesa, e, como ele era um homem mesquinho, ela era para ele uma constante ofensa. Ele parecia desejoso de se livrar dela. Uma vez, lhe deu a sua irmã, mas, como o presente era defeituoso, esta não quis mantê-la. Finalmente, meu bondoso mestre, para usar suas próprias palavras, mandou-a embora para cuidar de si mesma. Ali estava um homem recém-convertido, rezando a Deus e ao mesmo tempo mandando sua filha embora para morrer de fome. O Sr. Thomas era um entre muitos escravagistas que tinham escravos para o propósito caridoso de tomar conta deles. Eu e meu senhor tínhamos muitas diferenças. Ele me achava um escravo impróprio. Minha vida na cidade, dizia ele, havia tido um efeito pernicioso em mim, quase me arruinada para qualquer bom propósito, mas me predispondo para tudo que fosse ruim. Uma de minhas maiores faltas era deixar seu cavalo fugir para a fazenda de seu sogro, a 8 quilômetros de distância de St. Michael 23. Eu, então, tinha que ir buscá-lo. Minha razão para esse tipo de descuido, ou de cuidado, era que eu sempre conseguia alguma coisa para comer quando ia lá. O Sr. William Hamilton, o sogro de meu senhor, sempre dava a seus escravos o suficiente de comer, e eu nunca saí de lá com fome. Não importava a pressa com que me esperassem. O Sr. Thomas discursava longamente, avisando que não admitiria mais que isso acontecesse. Eu tinha vivido com ele por 9 meses, tempo em que ele havia me dado uma série de surras, nenhuma por uma razão justa. Ele havia, em suas palavras, me escolhido para me domar, e, para este fim, me emprestou por 1 ano a um homem chamado Edward Covey. O Sr. Covey era um homem pobre,
que alugava uma fazenda. Ele pagava pelo lugar em que vivia e também pela mão de obra que o mantinha. Ele tinha uma grande reputação como domador de jovens escravos, e essa reputação lhe servia muito, pois vários senhores de escravos achavam um bom negócio lhe emprestar seus escravos por um ano para serem treinados, sem qualquer outro tipo de compensação. Ele também conseguia contratar mão de obra barata por conta de sua reputação. E, além de suas qualidades naturais, o Sr. Covey era também professor de religião, uma alma piedosa, e um membro e líder de classe na igreja metodista. Tudo isso aumentava sua reputação como domador de negros. Eu tinha conhecimento de todos esses fatos através de um jovem rapaz que tinha vivido lá. Mesmo assim, me mudei contente, pois sabia que ganharia o suficiente de comer, o que não é a pior coisa do mundo para um homem faminto.